Tudo bem, meus seres humanos? Vamos falar de dor crônica após cirurgia de hérnia inguinal? Isso, apesar de você operar da hérnia inguinal para se livrar da dor, uma das complicações da cirurgia da hérnia inguinal é a dor crônica. Nós chamamos isso de inguinodinia pós-herniorrafia inguinal. E hoje nós vamos falar as causas dessa inguinodinia. Eu vou fazer uma sequência de 4 vídeos explicando causa, diagnóstico e formas de tratamento. Fica aí! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Pessoal, quando nós falamos de inguinodinia pós-cirurgia de hérnia, é justamente a dor que ocorre após a realização da cirurgia. Não é a dor que o paciente sentia antes de operar, não é a dor da hérnia, é a dor da cirurgia e que pode ter uma intensidade variável, desde uma dor leve até uma dor forte, incapacitante e que tenha um impacto muito grande na qualidade de vida desse paciente. Porque essa inguinodinia que eu estou falando para vocês, pessoal, é uma dor que é muito pior do que a própria dor da hérnia e foi gerada pela cirurgia. E geralmente é um tipo de dor que, dependendo da situação, se você não agir, se você não fizer algum tratamento, você vai ficar com essa dor pro resto da vida. Só que é uma dor que incapacita o paciente. Ele não consegue mais fazer suas atividades, ele não consegue mais fazer nada por causa daquela dor. E para vocês entenderem, o local que a gente opera a cirurgia de hérnia é esse local que eu estou mostrando para vocês. Do ponto de vista anatômico, é a região inguinal e essa região inguinal tem uma série de nervos, como vocês estão vendo. O nervo é esse amarelinho. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, toda essa região ela é dissecada, ela é trabalhada, ela é preparada para a gente colocar uma tela nessa região. E a tela, pessoal, ela não vai ser absorvida. A tela, ela é inabsorvível. É um material feito de polipropileno, que é um material que vai ficar o resto da vida no corpo daquela pessoa. Vai ficar como um corpo estranho. E o objetivo é esse mesmo, é ficar como um corpo estranho e gerar uma parede firme e rígida para evitar que a hérnia volte. E a gente tem 6 causas possíveis de dor crônica, de inguinodinia pós-operatória, que podem ocorrer. Vamos para a primeira. A primeira delas é quando a gente tem uma lesão nervosa. Isso, lesão de nervo. Lembra daqueles nervinhos que eu mostrei a foto para vocês, dos amarelinhos? É os nervos que fazem a dor se tornar consciente no nosso cérebro. É o nervo que leva a informação de dor para o nosso cérebro. E quando a gente está realizando a cirurgia, se esse nervo não é manipulado da maneira adequada, se ele sofre um estiramento, uma queimadura, uma lesão, uma abrasão, um aprisionamento do nervo no momento da cirurgia, principalmente esses nervos que eu estou mostrando para vocês, que é o ilho inguinal, o ilho hipogástrico e o gênito femoral. Esses nervos são os principais responsáveis, quando eles sofrem um estiramento, quando sofrem algum tipo de lesão, de ficar levando esse estímulo doloroso para o cérebro. E o nervo, pessoal, é igual um cabo de energia. Ele pode ficar impulsionando aqueles impulsos elétricos, aquela informação para o cérebro e gerando dor continuamente naquele paciente. Não é dor só quando faz força, é uma dor contínua, que piora quando faz força, mas é uma dor persistente. Quando nós falamos da segunda causa de inguinodinia pós-operatória, quando eu falo inguinodinia, pessoal, eu já estou dizendo dor na virilha, tá? Que ingno é virilha, é um termo grego, tá? E dinia é dor, então dor na virilha pós-cirurgia de hérnia. A segunda causa é a reação inflamatória à tela. Ah, Márcio, então quer dizer que a tela não pode ter reação inflamatória? Não, não é isso que eu estou dizendo. Toda tela vai gerar reação inflamatória. Esse é o objetivo dela. Gerar reação inflamatória, servir de arcabouço para que o tecido cicatrize em cima da tela e assim forme uma parede mais rígida. Agora, o processo de cicatrização ele é extremamente variável, principalmente do ponto de vista da sua intensidade. Ele pode ser muito mais intenso e menos intenso, e isso pode contribuir para gerar algum tipo de perversão neural naqueles nervinhos que eu acabei de falar. Ou seja, alterar seu sentido de condução, gerar informações anômalas referentes à dor
crônica daquela região. A terceira causa, pessoal, que de certa forma entra um pouco na mesma questão, é a fibrose e a cicatrização exagerada. E isso é um pouco controverso, por quê? Porque qual é o objetivo da tela? Gerar fibrose. Por quê? Porque aquela parede da hérnia estava destruída, era uma musculatura que já não tinha sustentação, estava frágil, o conteúdo de dentro da barriga estava tentando sair e aquela tela que chega lá em cima, ela quer gerar uma fibrose para fazer aquela parede ficar forte. Dando um exemplo para vocês, vocês lembram daquelas lajes que são preenchidas no interior? Coloca aquela malha de ferro na laje, né, com aquelas tábuas e coloca o cimento em cima. Porém, você só pode tirar aquelas tábuas depois que o cimento seca. E quem dá sustentação para aquela laje é justamente aquela rede de arame. Aquela rede de aço que estava lá, que quando cicatrizou o cimento deu sustentação. O princípio da hérnia é exatamente o mesmo, mas não é cimento que vai cicatrizar, é justamente a fibrose. Só que se essa fibrose ocorre de uma maneira muito intensificada, ela pode gerar os estiramentos, os aprisionamentos do nervo que eu falei como a primeira causa de dor e gerar a inguinodinia. E isso aí já é para vocês irem se tocando basicamente como a gente vai tratar isso lá na frente. A quarta causa de inguinodinia é um mau posicionamento da tela. E aqui inclui, pessoal, não só a localização da tela, mas principalmente os pontos e os grãos. Por quê? Quando a gente coloca uma tela lá naquele local onde tinha a falha da hérnia, você não só coloca a tela e vai embora, não. Eu tenho que fixar essa tela. Ela tem que ter uma fixação, pontos de fixação, para quando o paciente se dobrar, se curvar, caminhar, essa tela não enrolar e perder sua função. Ela tem que estar esticada. E a gente faz isso como? Através de pontos ou através de grampo, principalmente quando é cirurgia por vídeo, que são grampos que fixam essa tela. Se a gente faz um ponto ou esse grampo pega um daqueles nervos que eu falei, gera aprisionamento desse nervo ou a ligadura, quando a gente amarra esse nervo, isso vai gerar um estímulo pós-operatório e dor crônica. É nesse sentido que a gente fala da questão do posicionamento da tela. A quinta causa é justamente quando tem recorrência da hérnia. Ora, o paciente operou, não está tendo melhora, continua tendo dor, só que principalmente dor ao esforço. Aí vai olhar, a hérnia voltou. A hérnia voltou, está gerando aqueles estiramentos musculares, contratura muscular, tira o posicionamento da tela, dor crônica. E claro, nesse caso tem que recorrigir a hérnia. E o sexto, pessoal, são as dores musculares e miofaciais. Quando a gente opera nessas regiões, dependendo do tamanho da hérnia e da característica e estrutura muscular daquele paciente, a gente pode manipular muito aquele músculo, a gente pode gerar microfissuras musculares, lesões musculares, e esses músculos podem reagir das mais diversas formas, com contraturas musculares, tensão muscular, espasmos muscular e gerar dor crônica naquele paciente. Entendendo, pessoal, que isso não é aquela dor que ocorre depois da cirurgia, já que a cirurgia de hérnia, principalmente a hérnia inguinal, que é a que nós estamos falando aqui, ela tem uma tendência de ser um pouquinho mais dolorosa do que outras cirurgias que a gente faz na barriga. Até porque tem aquela tela que ela precisa se adaptar, não é coisa de outro mundo, é um desconforto que é suportável, que a gente consegue evoluir de forma satisfatória, mas que essa dor específica que eu estou falando, ela é uma dor forte, ela incapacita, ela não deixa o paciente melhorar, ela não deixa o paciente voltar para o seu trabalho, ou seja, voltar às suas atividades usuais, tanto de prática de atividade física, de esporte, de lazer, assim como o seu trabalho e até mesmo atividades domésticas. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal Ser Humano, completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Fui!